Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? E aí, como que vocês estão nessa quarta-feira, terceiro dia da nossa semana super especial Study Home, estudar em casa. Espero que vocês estejam aproveitando o máximo possível das informações que eu venho passando aqui nesses últimos 2 dias, agora esse terceiro dia. Tenho certeza absoluta que quando nós chegarmos na sexta-feira, você terá um melhor desempenho aí, estudando sozinho na sua casa, porque esse é o grande objetivo desse treinamento, dessa semana, é ajudar você a ter estratégias e técnicas de estudos para estudar totalmente sozinho, praticamente sendo um autodidata. Beleza? Pessoal, antes da gente começar o conteúdo, eu quero que vocês deixem aqui no chat o que vocês estão achando, dessa semana, se vocês estão gostando, não estão, qual a sugestão que vocês têm, as perguntas. É muito importante vocês deixarem as dúvidas de vocês aqui no chat ou depois nos comentários e principalmente vou deixar mais uma vez aqui lá no Telegram, porque lá no Telegram nós conseguimos responder mais precisamente as dúvidas de cada um de vocês. Então qualquer tipo de dificuldade que vocês estejam daqui para frente em relação ao que nós vamos passar aqui, ao conteúdo, expresso aqui nas nossas videoaulas, eu quero que você vá lá no Instagram e deixe as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões, porque lá a gente vai ter um contato mais próximo e mais íntimo, E outra coisa bem importante, o nosso e-book. Se você não baixou o nosso e-book, totalmente gratuito, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá baixar. São 7 passos fundamentais para que você possa acertar mais questões de prova, porque esse é o grande objetivo. Você só vai ser aprovado se você realmente acertar questões de prova. Então eu escrevi um e-book muito pautado na veia mesmo, do que você precisa saber, para acertar mais questão de prova. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição, qualquer coisa eu deixo no chat também, enfim, tanto o link do e-book quanto do Telegram, beleza? Pessoal, qual que é o nosso grande objetivo de hoje? Nosso grande objetivo é ensinar você, a estudar por PDF, por apostila ou por livro e também por videoaula. Ou seja, nossa aula de hoje será totalmente na prática. Eu vou mostrar na tela para vocês todos os passos que vocês devem aprender, essencialmente, para que vocês consigam extrair o melhor conteúdo do seu PDF, da sua apostila, do seu livro, enfim, de alguma coisa que você venha ler. E também vou mostrar na tela quais são os parâmetros ali que você precisa entender para realmente aproveitar melhor as suas videoaulas. Vou colocar uma videoaula aqui na tela para vocês, para ensinar realmente o passo a passo que eu pratico e ensino para os meus alunos praticarem também, para aprender melhor o conteúdo das videoaulas. Claro que você pode estar perguntando assim, Eduardo, eu sou um cara que não assisto videoaula, sou um cara que só leio e questões. Não tem problema, esse daqui, por isso que essa videoaula aqui é bem dinâmica, flexível e vai servir para todo mundo. Se você é aquele estudante que apenas lê, vai servir para você. Se você é aquele estudante que só gosta de assistir videoaula, também vai servir. Se você é o estudante que agrega os dois, que é melhor ainda, aí que você está no lugar certo mesmo. Beleza? Deixa aqui no chat também se você é um aluno que mais lê, se você é um aluno que mais faz questões, se você é um aluno que só assiste videoaula, se você é um aluno que não faz nada, deixa aí no chat, pessoal, é muito importante a gente interagir para saber um pouquinho mais o parâmetro de alunos que estão assistindo esse treinamento, esse curso que eu estou dando nessa semana. Porque só assim eu vou conseguir fazer vídeos melhores, responder vocês exatamente naquilo que vocês estão tendo dificuldade. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam compreender. Deixa eu tirar o foco aqui, rapidinho. Deixa eu tirar o foco aqui, porque tá indo e voltando toda hora. Beleza, aí sim. Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte, pessoal. Existem 3 etapas que vocês precisam saber antes de começar a ler um PDF, uma apostila ou um livro e também assistir videoaula ou fazer questões, simulado, enfim. 3 passos importantes para você entender como que requer o sistema de aprendizado, tá bom? Primeiro, entender, depois compreender e depois aprender. Eduardo, repete. Você precisa primeiro saber entender o conteúdo, depois compreender o conteúdo e, por último, aí sim você vai aprender o conteúdo. O que eu vejo que os alunos têm muita dificuldade é o seguinte, eles acham que eles lendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eles já são dono da verdade, já sabem gabaritar as questões. E não é bem assim, pessoal. O sistema de aprendizado, a memorização, ele requer etapas, requer passos muito importantes, que se você não compreender desde agora, dificilmente você vai conseguir, um dia talvez, gabaritar as questões da sua prova. Beleza? Eduardo, explica para mim
como que seriam essas 3 etapas? Primeira etapa, entender. Se você não entender o conteúdo, dificilmente você vai conseguir compreender ele lá na frente, dificilmente. Eduardo, dá um exemplo para mim prático, tá bom? Lembra quando você era criança, tá? Você era pequenininho e sua mãe cozinhava, né? Tava lá no fogão, preparando a janta, o almoço, enfim, você chegava perto. E a sua mãe via que ali era um local de risco. E você ia prestes a meter a mão no fogão, na panela quente, no fogo. O que sua mãe falava para você? Menino, menina, sai daqui porque senão você vai queimar sua mão. Você entendeu? Aí você falava, entendi, mãe, entendi. Beleza. Você recebeu aquela mensagem e entendeu, fez talvez um sentido para você, que se você tocasse ali, ia queimar sua mão. Beleza. Você entendeu realmente que você não poderia tocar aquilo ali, porque senão aquilo podia te prejudicar de alguma forma. Você ia sentir algum tipo de dor. Legal. Eduardo, o que isso quer dizer? Vamos trazer essa analogia aqui para os nossos estudos. Vamos pegar um exemplo bem prático. A gente pode falar sobre crase, tá? Eu gosto muito de falar exemplos de crase aqui. Se eu falar para você assim, ó, a crase é a junção da preposição mais o artigo. Quando une os dois, se torna a crase. Você entendeu? Deixa aí no chat se vocês entenderam. A crase é a junção do artigo e também da preposição. Quando os dois são unidos, óbvio que existem algumas regras, quando os dois se unem, surge a crase. Todo mundo no chat entendeu? Deixa aí no chat. Talvez você fale assim, entendi, Eduardo, entendi. Tá, beleza. Fez sentido, tá? Agora eu entendi realmente como que surge a crase. Só que você não compreendeu. Aí que vem a segunda etapa. O que é compreender? Compreender é o porquê das coisas. É o porquê. Primeiro tem que fazer o conteúdo para você, a matéria, tem que fazer sentido. E depois tem que fazer o quê? Compreender. Saber a razão e o porquê daquilo estar acontecendo. Vamos trazer de novo aqui pra gente fazer essa analogia aqui. Lembra da criança que ia tocar a mão no fogo lá e a mãe falava assim, ó, não toca porque senão você vai se machucar, você vai se queimar, enfim. Lembra disso? Entendi, Eduardo. Só que a criança não compreende. Quando ela tocar ali, a pele dela é sensível, o fogo tem uma combustão, requer oxigênio. E quando tiver um contato químico do fogo com a sua pele, vai queimar, vai trazer queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, porque o sistema imunológico é isso, aquilo. Cara, a criança, ela não sabe, ou a gente mesmo, a gente não se aprofunda em certos tipos de coisa, tá? A criança, ela entendeu, mas não compreendeu a essência daquilo que está acontecendo. Vamos trazer a analogia de novo. Quando eu falei para você assim, ó, a crase é a junção do artigo mais a preposição. Fez sentido? Fez. Só que você não compreendeu. Porque o compreender é algo que faz sentido mais as regras. Um exemplo, existe crase facultativa, obrigatória e proibida. Existem N fatores, né, dentro das regras da crase que vai fazer você compreender, saber trabalhar dentro das questões de prova. Eduardo, você quer me dizer o seguinte, que eu preciso primeiramente, seja qualquer conteúdo, tá? De português, de raciocínio lógico, de áreas do direito, enfim, qualquer matéria, você precisa fazer com que aquela matéria faça sentido para você, você entenda realmente o que está acontecendo ali, para depois se aperfeiçoar nos detalhes. O compreender é trabalhar os detalhes das matérias. Uma coisa é você saber algo superficial. Tá? Uma coisa é algo superficial. Outra coisa é saber a essência daquilo e trabalhar nas questões. Um exemplo, quando tiver questões de prova, no que tange crase, se você não souber trabalhar as regras da crase, saber compreender, pegar aquele conteúdo e realmente desenrolar a história, você dificilmente vai acertar a questão. Então, você precisa fazer com que a crase faça sentido, você entende por que isso acontece, e depois saber trabalhar os detalhes. Isso é compreender. Quando você une aquilo que faz sentido para você, e depois compreendeu, uniu os dois, aí sim você aprendeu. O que é o aprender, Eduardo? É trabalhar no automático. Tudo na sua vida que você trabalha no automático, no piloto automático do seu cérebro, é porque você aprendeu. Quer ver um exemplo prático? Quando você vai dirigir, deixa aí no chat se todo mundo dirige aqui, né, para não falar besteira, ou andar de bicicleta talvez. Quando você vai dirigir, você não fica pensando, você para e pensa assim, o que eu tenho que fazer primeiro? Será que eu tenho que abrir a porta com a mão direita, aí depois eu sento, fecho a porta com a mão esquerda, coloco o cinto, vejo se está em ponto morto, ligo a chave do carro, depois eu solto o freio de mão, coloco, ou tem gente que faz, coloca primeiro e depois baixa o freio de mão. Mas enfim, piso na embreagem, depois vou lá e saio com o carro. Você não fica pensando nisso. Por quê? Porque quando algo está no seu piloto automático, quando você aprendeu realmente aquilo, é na essência. Você
consegue dirigir, escutar uma música, uma pessoa falar com você e prestar atenção no trânsito. Por quê? Porque tudo está ao seu redor, você aprendeu, você consegue gerenciar todas as informações. Vamos trazer essa analogia mais uma vez aqui, que eu gosto de fazer bastante exemplo aqui pra gente. Quando você consegue olhar para a questão, saber que aquela questão faz sentido para você, que você realmente entendeu e compreendeu a essência da crase, e quando vier o enunciado na sua frente, você mata em rápidos segundos, é porque realmente você aprendeu. Aquele conteúdo girou no piloto automático para você. Deixa aí no chat, pessoal, se tem alguma matéria que você tem muita habilidade. Se você tem o conhecimento aprofundado em um assunto, em uma disciplina, no qual você consegue matar a questão rapidamente, seja de matemática, de português, de informática, de áreas do direito, enfim. Qual a disciplina? Eu quero que vocês participem, pessoal. Deixem aí no chat qual matéria que você acha que você tem a maior habilidade, aquela que você tem realmente domínio. Quando eu falo domínio, pessoal, a ponto de realmente memorizar, aprender o conteúdo e girar no piloto automático, é eu te perguntar algo e você responder, sem ter que ler, sem ter que consultar, enfim. Simplesmente acionando os mecanismos neurais do seu cérebro. Ponto. Quando você chegar nesse patamar de realmente explicar o conteúdo para alguém, de realmente pegar uma questão de prova e conseguir desenrolar, saber as regras, saber profundamente aquilo que a banca está pedindo, é porque você realmente aprendeu um conteúdo. Talvez você esteja participando desse treinamento aqui nessa semana porque realmente você está iniciando o seu estudo para concurso público, você está no princípio da caminhada, ou se você já caminhou, mas errou muito, quebrou muita cabeça, não está conseguindo evoluir nos estudos, a sua pontuação média continua a mesma coisa, enfim. Você está participando desse treinamento aqui para aumentar o nível de conhecimento, o nível de essência para poder trabalhar o que você precisa trabalhar em casa, que é aprender o conteúdo aos detalhes. É isso que você está fazendo aqui, aprender para aprender. Sempre assim, você está aprendendo para aprender como estudar. É isso que nós estamos aqui para tentar te ajudar. Beleza, pessoal? Então, você precisa entender tudo isso, o sentido, o porquê das coisas e depois rodar no piloto automático aquilo que você está estudando. Agora eu vou mostrar para você como que você consegue utilizar isso tanto no PDF, na leitura, quando você vai estudar um PDF, uma apostila ou um livro, e também na videoaula. É importante você entender o seguinte, que ambos são, ferramentas poderosas para você aprender cada vez mais as matérias, os conteúdos. Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês agora. Por quê? Porque eu quero mostrar um PDF para vocês e algumas etapas importantes que a gente tem que trabalhar para extrair o máximo possível do conteúdo quando a gente estiver lendo ou estudando através de uma apostila, PDF ou livros. Fechou? E é isso aí. Pessoal, a gente está vendo agora aqui, eu peguei um PDF do Estratégia Concursos. Eduardo, só seria o material de estratégia? Já respondendo a sua pergunta, não, tá bom? Pode ser qualquer material, tá? Pode ser qualquer material. Gran Cursos, Focus, Alphacom, Estratégia, enfim. Material que você tiver aí, o padrão é a mesma coisa, tá? Primeira coisa que vocês devem fazer, pessoal, é ler o sumário. Eduardo, como assim? Eu nunca leio o sumário. Muito importante, pessoal, vocês fazerem a leitura do sumário. Por quê? Porque é no sumário que vai fazer com que você entenda um pouquinho mais o que será cobrado dentro daquele PDF. Se você prestar atenção aqui em cima, na parte de cima, ó, só esse PDF do Estratégia tem 108 páginas. Já pensou se o seu concurso já está prestes a acontecer ou está com o edital aberto e você tem que absorver tudo isso? Lembrando que, ó, esse daqui é um PDF de português, é um PDF apenas, tá? Que tá falando sobre morfologia. Mas, cara, tem dezenas de outros PDFs do Estratégia que englobam aí a matéria de português, tá? Então você tem que tomar muito cuidado e saber como estudar tudo isso aqui. Então, primeira dica importante, você tem que ler o sumário, saber realmente as páginas que está tratando aquele determinado assunto, saber se realmente dentro desse sumário vai suprir a necessidade do seu edital. Presta atenção, pessoal, liga aí a luzinha na cabeça de vocês. Os cursinhos preparatórios hoje em dia, eles preparam de forma mais superficial e genérica os cursos deles dentro da plataforma. O que eu quero dizer com isso? Quando eles vão gravar português, um exemplo aqui, eles gravam para, centenas de concursos. Então eles gravam do início até o mais avançado. Por quê? Porque todo aquele conteúdo vai servir para qualquer outro edital. Só que tem um problema. Às vezes, os assuntos que estão dentro do sumário, ou dentro, obviamente, das páginas, não está casando com o seu edital. Ou seja, ou tem excesso de conhecimento, ou tem menos do que está pedindo no edital. Ou às vezes não tem um assunto específico
do seu edital. Por isso que é importante você fazer a pré-análise, ó. Pegar a canetinha marca-texto e falar assim, ó, no meu edital está pedindo substantivo, legal. No meu está pedindo adjetivo, bacana. Ah, não está pedindo advérbio, um exemplo, tá? Não está pedindo artigo, mas está pedindo pronome. Ou seja, existem diversos pronomes aqui. Enfim, pega a sua caneta marca-texto e vai ticando, tá? Ticando o seu material para saber se realmente ele está casando com o que está sendo cobrado no seu edital, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo também um link da nossa planilha estatística de questões. Como que funciona essa planilha estatística? Por mais de 3 meses, eu e minha equipe estudamos as 3 maiores plataformas de questões, que é o QConcursos, o Aprova Concursos e o Tec Concursos. E a gente conseguiu extrair de dentro de todas essas plataformas aqueles assuntos, aquelas matérias que são mais relevantes nas provas de concurso público. Então você vai saber, através daquela planilha, quais assuntos e matérias são mais relevantes para a sua prova. E outra coisa bem importante também, saber a pontuação, a gente classificou lá, é como se fosse um banco de dados mesmo, a nota e a pontuação dos seus concorrentes. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, se cair lá, por exemplo, o assunto de artigo, tá? Dentro da morfologia. A gente vai saber quantas questões já foram cobradas de artigo, quanto a sua concorrência acertou e qual que é a meta que você deveria acertar para sair dessa média, ok? Então é muito bacana, depois acessa o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Fechou? Mas vamos lá, primeira dica importante, você tem que ler o seu sumário para entender um pouquinho mais se tá fechando essa conta aí do seu edital. Beleza? Todo mundo tá entendendo aí, pessoal? Sim ou não? Sim, né? Espero que sim, né? Segundo ponto que vocês devem analisar quando vocês estiverem estudando por PDF. Não sai lendo tudo que aparece na sua frente, à torto e à direita, tá bom? Seja estratégico. Faça uma leitura superficial visualmente. Como assim, Eduardo? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, emprego de classes 1, considerações iniciais, enfim, aqui não é conteúdo ainda. Aqui, ó, agora começa o conteúdo. Então, eu vou primeiramente passando, ó, por isso que tudo que a gente for falar aqui tem que ser baseado em cima de um plano de estudos. Se você vai estudar alguma coisa, é porque o seu cronograma de estudos já está muito bem formado. Então, lembra que eu falei na aula de ontem? Quando você for estudar, por exemplo, hoje, quarta-feira, vou estudar português, o assunto de morfologia, justamente sobre substantivo. Isso daí já tem que estar programado dentro do seu cronograma. Se você perdeu essa aula, volta na aula anterior, de terça-feira, né, aula 2, porque a gente falou muito bem como que você consegue programar isso. Você colocar o número da página, a quantidade de videoaula, enfim, alguns pontos ali para você não perder tempo, beleza? Então, quando você for estudar aqui, dá uma olhada por cima. O que vai ser trabalhado? Ah, Eduardo, vai ser trabalhado classificação dos substantivos. Ó, tudo que tiver gráfico, sublinhado em negrito, presta atenção, ó, não é para você ler a princípio, é só para passar o olho, ó, só tô passando aqui para realçar, mas tudo que tiver gráfico, título, subtópico, alguma coisa, ó, alguma tabelinha, dá uma olhada só por cima, ó, só passando o olhar, tá? Para o seu cérebro ir acostumando realmente com o conteúdo que vai ser trabalhado. Para o seu cérebro ir acostumando com o conteúdo que vai ser trabalhado daqui a pouco através da leitura, tá bom? Então faça esse olhar mais superficial para você ir se acostumando ao que vai ser encarado daqui para frente. Outra coisa bem interessante que você deve fazer é ler as questões, tá bom? Aqui no PDF do Estratégia, eles deixam as questões aqui, ó, lista de questões, tá? Tá na página 92. Vamos direto para a página 92. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Página 92. Página 92. Ah, lá tem a bateria de questões. Eduardo, por que é importante ler as questões antes de começar a leitura, né? Pessoal, isso daqui é antes de você começar a estudar o PDF. Você já deve ler as questões. Porque quando você ler as questões primeiro, você já vai entendendo quais são os assuntos mais detalhados que o PDF está abordando. Porque geralmente se tem uma lista, uma bateria de questões aqui, é porque esse conteúdo já foi cobrado nas páginas anteriores do PDF. Então você precisa ler isso daqui e entender, se você quiser grifar também não tem problema. Você entender um pouquinho mais do que vai ser trabalhado ainda quando você começar a ler, tá? Isso é muito importante, pessoal. Se você não faz esse tipo de estratégia aqui, começa a aplicar. Quem faz, deixa aqui no chat. Eduardo, eu sim costumo ou até mesmo estudar apenas por questões. Ele não vai nem apenas na leitura, mas faz tudo por questões. Deixa aqui se você faz o estudo reverso, se você lê sumário, como que você lê, enfim, isso é muito importante. Então aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó.
a questão número 7, essa daqui, ó, tá? No início da Idade Média, suponhamos que eu não comecei nem a ler o PDF ainda. Eu não comecei a ler o PDF, tá? Não comecei a estudar o PDF. Então eu vou lá nas questões primeiro e faço o seguinte, ó. No início da Idade Média, as monarquias germânicas continuaram sendo teoricamente e por vezes praticamente eletivas, como a monarquia visigótica. Julgue o item, o adjetivo germânicas expressa um atributo negativo de monarquias. Legal. Eduardo, eu tenho que responder a questão? Não, filho, você não vai responder a questão. Você vai entender qual que é o assunto que está sendo cobrado nessa questão. Pelo que eu entendi aqui na leitura, o assunto é o quê? Adjetivo. Ponto. Lembra que a gente tem que ler o sumário antes? Sim, Eduardo. Lembra que você tem que fazer a ligação se o que está sendo cobrado no sumário está no seu edital? Sim, Eduardo. Lembra que eu acabei de falar para você, leia as questões para entender um pouquinho mais quais são os assuntos que estão sendo cobrados lá em cima, nas últimas páginas? Sim, Eduardo. Pronto. Aqui eu já sei que uma questão é sobre adjetivo. Então eu tenho que dar o quê? Um olhar mais para adjetivo. Às vezes você vai ler uma questão aqui que pede um ponto específico da matéria, tá? Isso é importante, pessoal. Por que eu estou fazendo isso aqui, ó? Essa pré-análise. Porque só aqui você já vai entendendo como que a banca está cobrando. O que a banca está cobrando? Ó, no caso aqui é a banca CESP, mas podia ser a VUNESP, a FGV, a FCC, enfim, qualquer outro tipo de banca. Então, pelas questões, você já vai compreendendo o que é que está sendo abordado nas outras páginas, ou seja, nas páginas anteriores da teoria. Isso daqui vai abrir muito a mente de vocês. Fechou? Eu sei que no começo é um pouco difícil, você vai querer chorar, vai querer desistir, mas, pessoal, tudo no começo é mais difícil. Tudo assim. Depois você vai criando essa rotina, esse hábito, cara, vai girar no automático isso pra você. Fechou? Todo mundo está entendendo? Sim ou não, pessoal? Deixa aí o que vocês acham disso, o que vocês não acham também, tem alguma crítica, alguma sugestão, enfim. Pode deixar aí, tá? Outro ponto muito bacana é vocês lerem em blocos, tá, pessoal? Não adianta você, ó, tem 108 páginas esse PDF. Não adianta você pegar da página 1, ler tudo para depois voltar e ver se você entendeu. Não adianta fazer isso. Vamos pegar uma forma clássica aqui. Vamos ler parágrafo por parágrafo. Faz sempre o seguinte, ó, a cada 2 parágrafos você vai lá e escreve o que você entendeu. A cada 2 parágrafos, ou uma página, pode ser uma página também, tá? Por exemplo, eu vou ler essa página número 3 aqui, ó. Vou ler ela toda, sem pausas, tá? Do começo, vou até diminuir aqui, ó. Essa página aqui, pessoal, de substantivo. Vou ela do começo, ler do começo ao fim. Depois que eu li ela, eu volto e coloco o que eu entendi do conteúdo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem prático. Vamos aumentar aqui, ó. Vou até pegar a caixinha aqui para ficar mais didático. Tá, beleza, vamos ler o substantivo aqui, ó. O substantivo é a classe que dá nome a seres, coisas, sentidos, qualidades, ações. Aí ele colocou entre parênteses aqui, homem, gato, carro, mesa, beleza, inteligência, estudo, enfim. Em suma, é o nome das coisas em geral. É a palavra que nomeia tudo o que percebemos. É uma classe variável, pois se flexiona em gênero, número e grau. Ele deu um exemplo. Um gato, 2 gatos, 3 gatas, 4 gatinhas e 5 gatonas, etc. Então, só pela leitura a gente já compreendeu um monte de coisa. Suponhamos que eu tenha lido esse parágrafo e esse daqui de baixo. Beleza? Um exemplo, tá? O que eu faço? Depois eu volto e vejo o que eu compreendi. Vou colocar a setinha aqui, ó. Tá? Mas, Eduardo, eu faço isso daqui no PDF, eu digito assim? Pode ser no PDF, ou você pode ter um caderninho do seu lado anotando aquilo. Ou seja, aquele velho caderninho de resumos. A gente vai bater muito mais especificamente como você consegue fazer resumos, se eu não me engano, na aula de amanhã, tá bom? Então não perde a aula de amanhã, porque eu vou mostrar para você as 3 melhores técnicas de estudos. Uma delas calma aí, eu não vou nem falar, vou deixar para amanhã. Mas uma delas aqui, você vai aprender na prática como fazer um resumo eficiente, rápido e que vai trazer resultados para vocês no momento de fazer questões de prova, beleza? Mas vamos lá. Então eu li ali 2 parágrafos e eu tento resumir com as minhas palavras, cara, o mais sintetizado possível, o que eu entendi daquele parágrafo. Um exemplo, eu entendi que o substantivos, aqui ó, posso colocar aqui embaixo, dá nome às coisas. Eduardo, eu posso colocar exemplo? Pode. Casa, carro, Eduardo, enfim, pode dar nome às coisas. Legal? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais pra cá. Beleza. Então eu sei que o substantivo dá nome às coisas. Eu sei também que o substantivo é
variável. Ou seja, ele vai variar de gênero, número e grau, tá bom? Isso daqui você vai lendo, vai aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais que você vai lendo, beleza? Então, a essência do que eu aprendi no parágrafo, ó, pessoal, para vocês terem a ideia, na verdade, pronto, já está resumido. Substantivos dá nome às coisas. Exemplo, caso, casa, carro, Eduardo. E é uma classe gramatical variável, ele varia, tá? Número, gênero e grau. Só isso, Eduardo? Só isso, pronto, acabou. É isso que você precisa saber. Por exemplo, fechei aqui, ó, toda vez que eu precisar vir aqui, eu clico em cima, ou coloco o mouse em cima, ele vai trazer aquilo que eu entendi sobre aquele parágrafo. Ponto. É isso que você precisa saber. E assim você vai fazendo com todas as páginas. Ler em blocos. Vai fatiando os seus estudos. Não vai tentando ler 10 páginas para depois você falar assim, caramba, eu não entendi nada. Lógico que você não vai entender nada. Sua mente não é um computador. Por mais que ela tenha um potencial muito maior de armazenamento que um computador, você não consegue absorver todo o conteúdo que está ao seu redor. É impossível. Você só vai conseguir memorizar aquilo que você tem foco. Lembra do foco que eu comecei a falar no começo dessa aula? Foco, concentração. Você vai se concentrar realmente no que você está lendo, no que você está aprendendo. Fechou? Então leia em bloco. Outra coisa bem importante que eu vou dar mais detalhes na aula de amanhã é você saber primeiramente o conceito para depois você entender os detalhes. Lembra que no começo da aula eu falei sobre entender, compreender e aprender? Primeiro as coisas têm que fazer sentido para você. Exemplo, o que faz sentido aqui para mim desse texto? É saber para que serve um substantivo. Substantivo dá nome às coisas. Pronto. Substantivo, ele dá nome às coisas. Mouse, câmera, Eduardo, YouTube, enfim, ele dá nome às coisas. Beleza, acabou. Tem aluno que ele vai, cara, se aprofundando aqui, tal, isso e aquilo. Eduardo, mas não é para fazer isso? Ler tudo isso aqui? Não, filho. Lembra que lá no começo, ó, você viu que as dicas que eu vou passando para você vai tudo fazendo sentido. Você tem que fazer conexão. Lembra que antes de eu estudar o PDF, eu tenho que ir lá nas questões? Lembra disso? Acabei de falar para vocês aqui no vídeo que antes de vocês começarem a ler, né, fazer o estudo, vocês têm que ir lá nas questões. Por quê? Porque é através das questões que eu vou entendendo qual que é o aprofundamento da banca. Se a banca não pedir para mim o que é um primitivo, um derivado, um simples, um comum, um concreto, se ele não citar isso, para que eu tenho que saber? Você entendeu? Você não vai dar aula de português. Você não vai dar aula de raciocínio lógico. Não é para você ser mestre e doutor em direito. Você só precisa saber o que a banca pede. E o que a banca pede, você tem que ser estratégico para realmente estudar o que ela cobra. Só isso, pessoal. Por isso que muitas vezes o excesso de conhecimento tem te atrapalhado a aumentar o seu desempenho. Entenda primeiro o superficial. Substantivo serve para isso. Pronto. Pau no gato, vamos pro outro. Para que serve adjetivo? Para dar qualidade e características às coisas. Só isso? Só isso. Pau no gato, vamos pro próximo. Para que serve o artigo? Entendeu? Para que serve uma preposição, um pronome? Enfim, você primeiro sabe o global para depois se aprofundar, para saber um pouquinho mais os detalhes. Fechou? É assim, pessoal. São algumas dicas simples que eu vou complementar, né, em forma de resumo amanhã, aqui às 8 horas da noite. Fechou? Mas, a princípio, seriam essas minhas orientações. Primeira orientação, leia o sumário. É importante você casar o sumário com o que está sendo cobrado no seu edital. Fechou? Eu vou deixar aqui embaixo mais uma vez o link da nossa planilha estatística de questões, tá? Essa planilha estatística de questões, ela vai te ajudar a entender quais são os assuntos mais relevantes e mais cobrados na sua prova. Lembrando o seguinte, pessoal, 20%, tá? Isso daqui é a teoria de Pareto, tá? 20% do que é cobrado no seu edital é 80% que vai trazer resultado na sua prova. Ou seja, 20% do assunto de português é o que vai fazer 80% você acertar as questões de português. Pensa nisso, pessoal. Pensa nisso, tá? Isso não é uma teoria doida. Isso é usado em muitos campos, seja na psicologia, na administração, nos estudos, enfim, em muitas áreas da nossa vida. Fechou? Outra coisa bem importante é ler as questões. Leia sempre as questões antes de começar a estudar, para entender um pouquinho mais como que a banca está cobrando aquela matéria que já foi, ou o que você vai ver nas páginas anteriores. Saber um pouquinho mais o aprofundamento da banca, como que ela está cobrando aquele assunto dentro da parte teórica também. Outra dica bem importante é você observar os detalhes, os tópicos, né, do seu PDF, os títulos, aquilo que está grifado
em negrito, as tabelas, os gráficos, enfim. Antes de você começar a ler, que nem um desesperado aí, vai passando o olho assim e vai entendendo para o seu cérebro fazer neuroassociações com o conteúdo. Fechou? E para finalizar, ler em blocos, tá? Eduardo, o que seria estudar em blocos? Não adianta você ler o seu PDF da página 1 até a página 100, porque quando você voltar para tentar entender realmente o que você leu, você não vai conseguir. Então, minha orientação, a cada 2 parágrafos, ou digita do jeito que nós fizemos aqui, tá? Colocamos aqui uma caixinha, digitamos o conceito com suas palavras, sempre com suas palavras, ou você vai pegar um caderninho de resumo, de anotação, vai lá e coloca com suas palavras também. Passou aqueles 2 parágrafos, lê mais 2, escreve o que entendeu. Depois lê mais 2 e escreve o que entendeu. Ou você lê uma página e faz a anotação daquela página. Depois vai para outra página e vai fazendo assim, tá? Agora eu quero te dar algumas dicas importantes em relação à videoaula. Vou ensinar você como que você consegue extrair melhor o conteúdo de videoaula, fechou? Então vamos lá, pessoal. Tô aqui na plataformas do Focus Concursos, tá bom? Independentemente do cursinho preparatório, pode ser Focus, Gran Cursos, Alfacom, enfim. O cursinho preparatório que você tem aí para estudar, o mecanismo é o mesmo, tá? A didática é a mesma coisa. Vou passar algumas dicas, né, algumas orientações para que essa videoaula seja o mais produtiva possível quando você estiver assistindo aí na sua casa. Fechou? Então, primeira coisa, só assista a videoaula quando for necessário. Ponto. Tá? Quando você está assistindo videoaula, você está no modo passivo do aprendizado. O que seria o modo passivo? Você apenas está recebendo informações. Só isso. Você está apenas recebendo informações. Esse é o primeiro detalhe que eu quero passar para você. Eduardo, tem algum mal nisso? Não tem mal nisso. Mas só que se você não fizer depois um estudo ativo, essa conexão não vai rolar. Esse link, né, do estudo passivo e do ativo, quando você for assistir a videoaula, não vai rolar. Por isso que é importante, quando você estiver assistindo a videoaula, o máximo de concentração possível, o máximo de foco, porque a videoaula hoje em dia, pessoal, é a mesma coisa com o cursinho presencial, só que a aula saiu lá do presencial e veio para a tela do seu computador. Então você tem que tratar da mesma forma. Tem aluno que assiste videoaula com um gato do lado, com um cachorro, com a mãe do lado reclamando, com a criança correndo. Tem tudo isso lá no cursinho presencial? Acho que não. Acho que não tem. Então, você tem que fazer um cursinho presencial dentro do seu curso online. Ponto, tá? Primeira dica importante. Fechou? Todo mundo tá entendendo? Deixa aí no chat, pessoal, qual cursinho online vocês têm e se vocês assistem ou não videoaula. Se vocês são acostumados a assistir videoaula, se vocês aprendem melhor por videoaula, enfim. Deixa aí no chat, porque a gente vai respondendo algumas questões de vocês. Fechou? Aqui eu coloquei o básico para as carreiras administrativas, tá? É uma assinatura limitada que tem aqui no Focus, mas enfim. Vamos lá, aqui é uma grade de estudos, ó, tem várias matérias aqui, justamente da matéria de português. Lembra que eu falei de crase? Tá, vamos pegar de crase aqui, tá? Vamos colocar crase, fechou. E vem aqui o professor falando crase. Primeira dica importante, para você otimizar o seu tempo, tá? Para você otimizar o seu tempo de preparação, você deve, pessoal, hoje em dia é essencial, você deve acelerar os vídeos. Eduardo, eu não sei acelerar vídeo, calma aí. Vamos colocar aqui. Então o professor tá falando, tá dando a aula, você tá conseguindo visualizar. Quando você estiver vendo alguma aula, pessoal, presta bastante atenção. Quando você estiver visualizando a aula, foco total no professor, tá? Não é para escrever, não é para pausar vídeo, não faça nada, tá? Presta atenção nas informações que o professor tá passando. Porque quando ele estiver passando informações para você, você tem que absorver o máximo possível. Não fica dispersando a sua mente com outras coisas. Beleza? Você não fica fazendo isso lá no cursinho presencial. Lembra disso? Fechou? Eduardo, como que é acelerar vídeos? Então, cada cursinho preparatório tem o seu esquema específico de acelerar o vídeo, mas a maioria é a mesma didática, tá? Você clica aqui, ó, na engrenagem, clicou na engrenagem, vai aparecer esses números para você. E tem aqui, ó, speed, tá em inglês, mas às vezes vai vir em velocidade, que é a mesma coisa. Você vai clicar na setinha, tá? Cliquei na setinha aqui, vai ter as velocidades. Essa velocidade que o professor agora está falando é a velocidade que a gente chama de normal, tá? Que é o 1.0. Vai aumentando gradativamente, tá? A velocidade da videoaula, até chegar no 2.0. Eduardo, o que seria o 2.0? Deixa eu ver se o professor vai conseguir falar alguma coisa aqui, ó. Escutar o áudio. Como nós a conhecemos, ela já teve outras formas. Ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi dolor. Não, peraí. Ela já foi dolor, ela já foi door, até finalmente chegar a palavra dor. Neste momento aqui, ó, houve ou não a fusão entre duas vogais idênticas? Sim. Então aqui eu tenho uma crase.
Agora, isso cai na tua prova de língua portuguesa? Não. Mas isso cai no concurso, tá? Porém, cai para quem é da área de língua portuguesa. Para um professor de língua portuguesa que vai fazer uma prova para o Estado, uma prova para a prefeitura, uma prova para a instituição federal, ou então uma especialização, mestrado, aí cai. Então vocês viram, pessoal, que ele está falando na velocidade dobrada, ou seja, 2.0. Eduardo, qual que é a grande vantagem nisso? Primeiramente, quando algo tem muita velocidade na sua vida e você, se não prestar atenção naquilo, você vai perder a informação, o assunto, mantenha o seu cérebro em foco. Ou seja, o seu cérebro ele já entra em mecanismo de concentração total. Panorâmica, tá? Porque ele pensa assim, ó, se eu não prestar atenção, se eu não focar, não direcionar a minha concentração para o que o professor está falando, eu vou perder detalhes, eu vou perder informações. Então, acelerar vídeos, primeiramente, já te deixa mais concentrado. Segundo, se você tem um vídeo de 30 minutos, você assistindo a velocidade 2.0, você está cortando esse tempo pela metade. E mesmo assim, recebendo o mesmo conteúdo. Independentemente se eu estou escutando essa videoaula no 1.0 ou no 2.0, o conteúdo é o mesmo. A única coisa que muda é que eu estou ganhando 15 minutos a mais. Você está entendendo? Os outros 15 minutos, eu posso voltar a videoaula, caso eu não entendi. Eu posso fazer algum tipo de anotação. Eu posso fazer questões. Eu posso fazer uma revisão do conteúdo, enfim. Então, tenta sempre otimizar o seu tempo, beleza? Pensando o seguinte, eu tenho que focar naquilo que o professor está me falando. Fechou? Deixa aí no chat, pessoal, se vocês entendem ou tá entendendo no 2.0 o que o professor tá falando. Vou rodar mais uma vez, ó. Criar a frase e ver se vai caber o artigo A ali. Por exemplo, eu poderia pegar a diretora e dizer, a diretora é bonita? Poderia. Então, matei que tem o A, preposição, matei que tem o artigo. Então, você tem preposição mais artigo, logo tem o quê? Frase. Até aí, tudo bem? Mas, sim, gente. E se eu não conseguir perceber assim? Se eu não conseguir captar? Deixa aí nos comentários se vocês estão escutando o professor, fechou? Pessoal, outra coisa bem importante quando você estiver assistindo videoaula é realmente escrever aquilo que você entendeu da videoaula. Eu indico para você não parar a videoaula para poder escrever, tá? Não pare a videoaula para poder escrever. Mantenha-se concentrado. Se você acelerar o vídeo e voltar novamente, aí sim você pode pausar e escrever alguma coisa. Mas qual que é a minha orientação quando você estiver estudando por videoaula? Depois que você assistiu toda a videoaula, vai lá, completa tudo certinho, você vai pausar a videoaula e vai escrever, seja num caderninho ou seja num bloco de notas, tá? Tudo aquilo que você entendeu sobre aquele assunto que o professor acabou de falar. Lembrando que, quando você estiver estudando, lembra que a gente falou sobre PDF e agora videoaula, tenta unir os dois. Antes de você assistir uma videoaula, já leia o PDF, já estude o PDF primeiro, para depois abordar o tema na videoaula. Você vai ver que até a videoaula, quando você assistir, depois que você fizer esse tipo de estudo através do PDF, vai se tornar mais dinâmica, vai se tornar mais simples o conteúdo, tá? Então faz esse teste, deixa aqui no chat, pessoal, se vocês assistem videoaula primeiro e depois lê, ou lê e assiste videoaula, ou faz os dois ao mesmo tempo, que pode ser. Outra coisa, deixa no chat também, para entender um pouquinho mais de vocês, se enquanto a videoaula está rolando, vocês ficam pausando e escrevendo, ou a videoaula vai rolando e vocês digitando, escrevendo alguma coisa. Deixa também aí no chat, pessoal. Lembrando que se vocês quiserem mais detalhes, né, perguntar algo a mais em relação a PDF, a videoaula, lá no Telegram a gente vai responder individualmente cada um de vocês. Fechou? Mas vamos lá. Então suponhamos que eu tenha assistido a videoaula por completo e depois eu vou anotar. Exemplo, crase. Eu entendi que a crase, foi a aula de crase, né, pessoal? Então eu entendi que a crase tem esse conceito ou característica. É muito importante você anotar tudo aquilo que você entendeu, você organizar as ideias da videoaula e colocar em anotação, seja no bloco de notas ou seja também num caderno aí específico, fechou? Outra coisa pra gente fechar aqui, que é muito importante, você fazer... Deixa eu botar para aqui, pro lado. É você fazer o link também, tá? Fazer o link com o PDF. Então lembra que a gente lê o PDF antes de assistir a videoaula, tá? Então o que você vai fazer? Vai assistir a videoaula. Então suponhamos aqui, ó, videoaula. Isso daqui, pessoal, pode ser no seu caderno, tá? Pode ser um caderno de resumo, um caderno de anotação ou num bloco de notas, fechou? Ou também pode ser lá no PDF, naquele ícone que eu mostrei para vocês, que é aquela caixinha, fechou? O que vocês vão poder fazer? Videoaula. Videoaula 3, 4 e 5, mais PDF, página, tá? Pode colocar página 372 a 380. Tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Fechou, tá? Então eu sei que o assunto de crase, um exemplo, tá? Isso daqui é um exemplo, porque senão os alunos vão falar assim, Eduardo, nem existe essas páginas aí, nem existe, mas não existe mesmo, tá? É algo didático aqui. Então você vai fazer esse link, essa conexão.
da videoaula, tá? 3, 4 e 5, mais as páginas do PDF. Por quê? Porque quando você tiver que ter mais algum assunto, algum conteúdo, extrair mais alguma informação, você já vai direto para esse local, tá bom? Então você consegue fazer esses tipos de link para quando você fizer principalmente o seu resumo, tá? Você não perder tempo. Então, muitas vezes, o seu resumo vai se tornar incompleto, tá? Vai se tornar incompleto por falta de informação. Então, às vezes você leu e não se atentou a um detalhe, você esqueceu de grifar alguma coisa, você assistiu a videoaula e não prestou atenção num detalhe do professor, enfim. Aí você vai querer complementar o seu resumo. Só que aí é uma confusão. Até você achar a página, até você achar a videoaula e saber onde tá, cara, já perdeu tempo pra caramba. Então já faz esse tipo de link, tá? Essa conexão entre as páginas do seu PDF, do livro, da apostila, e também o número de videoaulas daquele determinado assunto. Casando os dois, você vai ter muito mais tempo para se dedicar a um simulado, uma redação, sei lá, algum tipo de outra etapa de estudos. Fechou? E voltou agora aqui para mim, pessoal. E é isso aí, pessoal. Isso daqui só foi algo bem superficial. Foram dicas importantes, dicas que vão com certeza absoluta. Se você não praticava e começar a praticar, você vai ter resultados, tá? Mas não adianta nada você me escutar aqui e não praticar. Deixa aí no chat quais são as suas dúvidas, as suas perguntas, se você acha difícil, se você acha fácil, enfim, sugestões. Por quê? Porque a gente precisa interagir, entender um pouquinho mais a cabeça de vocês, a forma que vocês estão estudando, para que eu possa esclarecer o maior número de dúvidas possíveis, ok? Para a gente conseguir ter alta produtividade nos estudos aí na sua casa. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, se você não praticava a leitura e depois a videoaula do jeito que eu mostrei aqui para vocês, as técnicas aqui, né, que eu mostrei para vocês, começa a praticar. Depois você vai lá no Telegram, isso é importante, e fala assim, Eduardo, caramba, não serviu para mim. Eduardo, não deu jeito não, porque eu errei nisso. Eu vou lá e te ajudo. Aí, Eduardo, nossa, surtiu efeito. Cara, consegui aumentar o meu nível de concentração, tô conseguindo absorver melhor as matérias. Vai lá no Telegram também, porque a gente consegue ter depoimentos também, né? E também te ajudar em mais alguma coisinha. Então, tudo isso aqui, pessoal, é uma família, uma comunidade, que a gente tem que ir se ajudando. Fechou? Então é isso. A nossa terceira aula, né, que é sobre estudar por PDF e videoaula, está encerrada. Não perca amanhã, porque amanhã vai ser top das galáxias. Eu vou antecipar aqui para vocês. Nós vamos falar amanhã sobre mapas mentais, vamos falar sobre flashcards e autoexplicação. As 3 melhores técnicas de estudos. Eu vou te mostrar como que faz na prática, tá? Eu vou desenrolar com você desde o zero até chegar a um ponto de você resolver questões de prova através dessas 3 técnicas de estudos. Fechou? Amanhã, às 8 horas da noite, não perde. Compartilhe. Pessoal, é muito importante. Tem gente que não está compartilhando os vídeos. Tem gente que está assistindo aqui a semana de treinamento e não é inscrita no canal. Que palhaçada é essa? Se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve, aciona o sininho de notificação, deixa like, compartilha, comenta, enfim. Se vocês não interagirem aqui na nossa comunidade, o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é irrelevante, que esse conteúdo não está ajudando ninguém, que esse conteúdo, ó, não vai para nenhum lugar. Então, quanto mais vocês tiverem essa interação com o canal, ele vai, ó, divulgando os nossos vídeos. Ele vai alcançando o maior número de pessoas que, às vezes, não tem condições de ter esses tipos de orientações através de um mentor, de um coach, enfim. Então, vamos tentar alcançar e ajudar o máximo de pessoas possíveis? Posso contar com vocês que estão aqui vendo essa aula agora? Deixa aí no chat, Eduardo. Hashtag pode contar comigo. Coloca aí no chat. Hashtag pode contar comigo. Fechou, pessoal? Lembrando que eu quero te encontrar lá no Telegram. Fechou? Vou deixar aqui embaixo no link, ó. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você baixar o e-book, tá? Gratuito. Vou deixar aqui embaixo também o link da planilha estatística de questões para você saber quais são os conteúdos mais relevantes para sua prova e também o link do Telegram. Então, entre em tudo, participa de tudo, porque é muito importante aí a sua participação, fechou? Ótimos estudos para você, pode sempre contar comigo. Até amanhã, às 8 horas da noite. Até mais.